Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum, dia 16 de dezembro, dia em que celebramos os santos Cornélio e Cipriano, Papa e Bispo, mártires de nossa Igreja. Cornélio e Cipriano, ambos do século III, sofreram martírio em nome da fé e da unidade dos cristãos. O Papa Cornélio morreu no exílio no ano de 253 e o Bispo Cipriano, cujos escritos são preciosa documentação sobre a fé e o culto, organizou a Igreja na África. Renovemos a nossa disposição de seguir o Cristo também nas situações adversas, seguindo o exemplo dos pastores zelosos que governam a Igreja de Deus, assim sendo colaboradores e doadores da vida. São Cornélio e São Cipriano, rogais por nós. E hoje, com muita alegria, iremos partilharmos o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de 11 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade o acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu-se compaixão para com ela e lhe disse: não choreis. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo, e a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta terça-feira, da 24ª semana do Tempo Comum, nos remete a um conceito. E mais que isso, nos remete a uma prática muito bonita realizada por Jesus: a compaixão. Amados irmãos, queridas irmãs, a compaixão é uma atitude de disposição interior que nos faz compadecer-se da outra pessoa, para além de um sentimento que nada produz e a ninguém salva. A compaixão é um ato de amor, é uma atitude de disposição interior que nos leva a fazer algo pelo outro. Então é um sentimento vinculado à prática. Jesus apresenta-se como aquele que teve compaixão. Meus irmãos, queridas irmãs, como homens e mulheres de fé, precisamos sentir compaixão pelo outro. Compaixão por suas dores, nas suas muitas e variadas maneiras de sujeição e tantas estruturas de domínio e de exploração. Portanto, que Deus nos ajude a viver uma vida doada, a uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida de serviço, porque movida pela compaixão com os mais necessitados. E que Deus nos dê a graça de olhos atentos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho da viúva de Naim, podemos perceber que é um retrato fiel do que acontece no mundo de hoje, quando verificamos o sofrimento e o pranto de tantas mães que acompanham os filhos mortos pela falta de esperança, mortos pelas drogas, pela desarmonia, mortos pela prostituição, pelas frustrações. Quantas e quantas mães não percebem, não vê seus filhos mortos nos dias atuais? Então perceba que aquela viúva teve a graça de encontrar Jesus e foi testemunha do milagre de ver o filho levantar-se pelo seu poder. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus continua querendo fazer milagre no meio do seu povo, atendendo ao apelo das mães que choram pelos seus filhos mortos pelo mundo. Portanto, as mães de hoje também precisam fazer com que, como a viúva de Naim, então precisa apresentar seus filhos a Jesus para que ele possa tocar o caixão que prende, o caixão que escraviza, o caixão que oprime a juventude. Ontem como hoje, o pecado é o caixão que nos prende
e nos faz perecer, ou seja, parecer mortos e sem esperança. Ele é a teia no qual o demônio envolveu a humanidade, da qual Jesus veio nos libertar. Meus irmãos, queridas irmãs, Jesus não deixará de atender ao pedido de uma mãe que suplica pela salvação do seu filho. Ele olha para cada uma hoje e consola, dizendo: não chores. A mãe que no caminho da sua vida encontra Jesus tem muito mais ânimo e condições para levar seus filhos até ele, para que seja tocado e libertado. Hoje também, meus irmãos, queridas irmãs, aos filhos Jesus ordena: jovem, levanta-te. Mesmo diante da morte, nós precisamos manter viva a chama da nossa fé, pois Jesus Cristo está sempre, sempre perto e continuamente terá compaixão de cada um de nós. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Senhor que Ele opere o milagre ao nosso redor, que Ele enxugue as lágrimas de todas as mães que choram por seus filhos e, ao mesmo tempo, que Ele levante todos os jovens e jovens que se sentem desanimados pelo peso que o mundo impõe às suas costas. Assim, nós também poderemos, caros irmãos, queridas irmãs, testemunhar os milagres que acontecem ao nosso redor e anunciar como aquele povo: Deus veio visitar o seu povo. Meus irmãos, queridas irmãs, você conhece alguém que caminha no mundo como um morto ou como uma morta? O que você tem feito por ele? Você já apresentou a Jesus? Você tem sido testemunha dos milagres que acontecem em sua vida? Você tem anunciado aos quatro ventos o que tem visto Jesus fazer? Se você for uma mãe nesta condição, apresente com muita fé o seu filho a Jesus e ele vai curá-lo. Basta ter fé. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Pai para nos tornarmos sensíveis ao sofrimento e à dor de cada pessoa que encontramos no nosso caminho. E que a nossa compaixão se demonstre como um gesto concreto. Assim seja. Amém. Então, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado dia. Que desça sobre vocês, sobre toda a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.